Novamente, com a grata satisfação que nós estamos aqui hoje para mais uma Evangelho Terapia. Hoje nós vamos falar do capítulo 5, itens 4 e 5 e as questões 39 e 40 do Evangelho e do Livro dos Espíritos, tá certo? Então, nesse momento, a gente agradece a companhia de todos os nossos amigos que estão assistindo pelas redes sociais do Irmã Sheila e pedimos que aquele que se sentir à vontade, feche os olhos para a gente poder fazer nossa prece inicial. Então, nesse momento, rogamos a nossa espiritualidade amiga, Irmã Sheila querida, que conosco esteja presente nesse momento, abençoando todas as famílias da nossa cidade, todas aquelas pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais e que nessa véspera de Natal possam nos trazer a paz do Cristo. Tá certo? Então, fica conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E para a gente começar, eu gostaria de ler para vocês uma mensagem dos Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorinho. O pensamento e a palavra têm poder curador. O corpo é o veículo através do qual se manifestam no plano terrestre o espírito e a alma, da qual o corpo é apenas o reflexo materializado. Por isso, espelha aquilo que pensamos, na saúde e na enfermidade. Porque recebemos de acordo com os nossos pensamentos e somos aquilo que pensamos. Pense sempre certo, para ter saúde perfeita. E nesse momento, essa mensagem do Torres Pastorinho, ele traz a importância do pensamento. E o pensamento é aquilo que nos guia diariamente. E para começar nossa Evangelho Terapia, vamos falar um pouco da questão 39 do Livro dos Espíritos, tá certo? Então, na questão 39, o que foi perguntado? Foi perguntado aos espíritos o seguinte: poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? E a resposta veio. O que foi que eles responderam? Tudo que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Então, quando é um questionamento humano recorrente, de como os mundos se formaram, da formação do próprio universo. E por mais que a gente entenda cientificamente que é uma condensação de uma massa, sempre fica aquele questionamento. E até onde vai o universo? E como é o universo? E os espíritos, quando eles respondem, que tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço, a gente entende que como seres humanos ainda muito imperfeitos, ainda nos é limitado o conhecimento da formação do universo. Na verdade, nós não temos ainda a inteligência que seja realmente suficiente para compreender essa formação. O que a gente pode entender? Que o universo é uma matéria em constante transformação. Essa matéria em constante transformação vem de um processo criador e criativo. E por conseguinte, toda essa matéria ela também se transforma de maneira evolutiva. E segue assim tudo o que a gente entende na doutrina espírita, que é através da transformação e da evolução de todos os seres, inclusive do planeta. Na Gênesis, a obra A Gênesis, a gente pode observar todo esse desenvolvimento no caso do planeta Terra. Então, o nosso planeta, ele passa por uma evolução, ele vem passando por uma evolução. Essa evolução, desde o momento que ele se condensa, enquanto é realmente uma bola de fogo, larva incandescente, até o seu resfriamento. E isso levou bilhões de anos. Então, somos esses espíritos imperfeitos que também estamos há vários anos, há várias reencarnações, seguindo essa evolução. Então, assim como todos os seres
certo? Vivos, né? E todos os seres da natureza. Então, a rocha ela também passa por um processo de evolução. As plantas também passam, os animais irracionais também passam, os seres humanos também passam. Então, esse processo evolutivo, ele se dá de uma maneira permanente, constante e real. Porque a partir do momento que a gente entende que a formação dos mundos, ele passa por esse processo, nós também percebemos que somos parte desse universo e estamos em constante evolução. Então, o papel humano na compreensão do cosmos ainda é um pouco limitado, porque a nossa ciência é limitada e o nosso entendimento intelectual para isso também é limitado, né? Então, isso é justamente porque ainda não temos a capacidade completa para abstrair e entender conceitos. Por mais que os conceitos cheguem até nós, ainda existe essa certa limitação. E o Deus maior, a força criadora, ele traz justamente esse entendimento no sentido de dizer que é dado ao ser humano o conhecimento que a sua inteligência alcança, né? Então, isso reflete o ato de amor da criação, porque a partir de cada momento que eu me questiono e tento entender como o universo ele se torna tudo o que ele é hoje, né, eu percebo que é uma força criadora suprema e que essa força criadora suprema ela tem que conseguir nos explicar racionalmente como tudo isso é criado. Por isso que a doutrina espírita é uma fé racionalizada, porque você vai conseguindo, vai ganhando esse entendimento a partir da explicação da própria obra espírita, né? Então Kardec ele traz à luz do nosso conhecimento essas questões justamente para explicar e tirar essas dúvidas mais, digamos assim, incipientes, né? Mais superficiais, tá certo? Então, na verdade, os mundos, eles também passam por evolução, como eu falei agora há pouco. Então, existe aqueles que são mais jovens, aqueles planetas jovens e aqueles planetas que estão numa evolução maior. Quais são esses mundos mais jovens? São os mundos mais primitivos. Como a Terra um dia foi muito primitiva. Assim que o ser humano surgiu, ou até antes do surgimento do ser humano. Então, na obra A Gênese, ele traz de uma maneira extremamente detalhada toda essa evolução do planeta Terra à luz do Espiritismo. Porque a gente se pergunta, e o homem? Como foi que surgiu o ser humano? Né? E aí tem as teorias científicas, né, explicando todo esse surgimento do ser humano. E na obra A Gênese, ele também traz essa explicação de como o homem surgiu no planeta. Né? E como foi essa evolução do ser humano no planeta, né? Então, a partir do momento que o ser humano ele passa por essa evolução, a evolução física, a evolução racional e a própria evolução espiritual, a Terra também passa por um processo de evolução, porque é a partir desse momento que ela vai se modificando para que o ser humano ele possa entender o seu papel no planeta, tá certo? A outra questão, ela complementa, né, a questão 40, complementa a 39. E é uma questão que quando eu estava lendo, né, estudando, né, me veio realmente alguns insights, porque ela fala justamente o seguinte: serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria do mundo em via de formação, né? E aí muitas vezes a gente se pega ao longo das histórias, né, com aquelas, digamos assim, superstições. Vai passar um cometa, né? O que é esse cometa? Qual é a função dele? Será se ele passa perto da Terra? Será se ele passa longe? Né? Passa de quantos em quantos anos? Né? E ele traz esse questionamento. É um começo da condensação da matéria? E aí vem a resposta. Isso está certo. Né? Ele é um começo de condensação da matéria, dos mundos em via de formação.
Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. O que a espiritualidade ele traz com essa resposta? Não é? Que os cometas fazem parte do universo, que os cometas é essa condensação de matéria do universo, certo? Está fazendo parte dessa evolução dos mundos, mas que a gente não pode levar para a superstição, certo? Muitas vezes, quando o homem, há séculos atrás, não tinha um conhecimento científico do que era um cometa, ele começava a imaginar que era o fim do mundo, que ia trazer malefícios para a agricultura. Tem muita gente que ainda, quando tem alguns fenômenos da natureza, associa a questão das superstições. E, na verdade, os astros, eles influenciam sim no planeta, mas da forma como eles devem influenciar. Por exemplo, a Lua, que é o satélite natural da Terra, a gente sabe que influencia as marés. Então, todas as fases da Lua, ela vem para influenciar o planeta de alguma forma, seja no movimento das marés. E os cometas, eles podem até influenciar, mas eles influenciam da forma científica que eles devem influenciar. Então, por quê? Se a gente comparar, por exemplo, a questão da superstição, antigamente, quando acontecia eclipse, todo mundo ficava muito preocupado com a questão da agricultura. Qual a interferência daquele eclipse na agricultura? Então, é importante a gente entender que é um fenômeno natural, com influências científicas comprovadas, mas não podemos levar para a questão das superstições. Então, esses cometas, como os próprios espíritos trazem no Livro dos Espíritos, eles dizem o seguinte, que podem sim representar essas fases iniciais de condensação da matéria. Essa perspectiva ela é coerente com as ideias científicas trazidas. Mas a gente não pode aliar isso à questão das superstições, certo? Porque a gente sabe que até os cometas, eles fazem parte de um processo evolutivo. Eles fazem parte de uma obra divina que pretende com isso trazer a evolução para o planeta. Então, eles fazem parte de uma matéria e essa matéria se desprendeu de uma maior e vai se juntar em algum momento com outra parte. Então, ela começa a se transformar para uma evolução, tá certo? Então, tudo isso faz parte de um contexto divino, perfeito. Então, à luz da doutrina espírita, a gente entende que a criação divina, ela vem com suas leis naturais e essas leis naturais trazem a necessidade que existe para a evolução de um todo. E é maravilhoso a gente entender isso, porque não podemos nos julgar imperfeitos, que seremos para sempre imperfeitos, ou que não podemos errar. A gente tem que ser benevolente conosco. A partir do momento que eu sei que eu errei hoje, mas eu posso me melhorar. Então, porque a próxima questão, que é justamente quando a gente faz essa relação com o capítulo 5, e no capítulo 5 ele diz: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Mateus, capítulo 5, 4. E aí ele diz assim, que nesse momento, aquelas pessoas, elas vão passar por tribulações. E que essas tribulações vão, de alguma forma, afetar essas pessoas, mas que elas serão consoladas. Então, o próprio Espiritismo é o Cristo Consolador, que veio para a gente poder entender e diminuir, muitas vezes, esse nosso auto-julgamento. Então, somos sim perfeitos. Ainda estamos no processo evolutivo, assim como o planeta está. Então, o planeta ele era
uma bola incandescente que passou por uma evolução ao longo de mais ou menos 4,5 bilhões de anos, só o planeta Terra. E aí, se a gente for ampliar isso para o sistema solar, para a Via Láctea, para o universo, a gente não tem esse entendimento ainda, a gente não tem essa capacidade intelectual ainda. Ainda não nos foi dado esse amadurecimento espiritual. Mas a gente entende que os mundos, eles passam por evolução. Então, nós, seres humanos imperfeitos, né? Nós, seres humanos, que estamos num processo evolutivo, também vamos passar por provas e expiações, né? Então, lá no capítulo 4, ele fala das causas atuais das aflições, né? E o que ele quer dizer com as causas atuais das aflições? A gente tem duas possibilidades. Por que eu sofro hoje? E o que eu sofro hoje? Então, esse sofrimento, quem foi que deu causa? Quem foi que deu causa? Possivelmente fui eu mesmo. Eu não posso responsabilizar o outro pelo que eu passo, seja de bom ou de ruim, porque tudo está em mim. Então o universo, ele é tão perfeito que ele também habita em mim. O Cristo habita em mim. Então eu sou imperfeita. Isso tudo para a gente entender que nós temos uma autorresponsabilidade. Então, as causas atuais das nossas aflições pode ser de origem imediata e pode ser de uma origem mais antiga. Porque quando a gente estuda o Espiritismo, a gente vê que nós renascemos, temos várias reencarnações. E cada uma dessas reencarnações traz, né, um propósito, um objetivo, né? Então, qual é o seu objetivo hoje? Qual é a sua causa maior de sofrimento? Então, geralmente, quando a gente consegue entender um pouco, que essa causa de sofrimento, ou que essa reação que é dada, ela partiu de uma ação, eu começo a tentar melhorar, né? Porque quando a gente percebe que existe uma responsabilidade individual de cada um, a gente também percebe que é essa responsabilidade que traz o meu melhoramento, né? Então, somos seres humanos imperfeitos, somos seres humanos egoístas, somos seres humanos que precisamos melhorar. Muitas vezes não temos a possibilidade do perdão imediato para o familiar, para o amigo, né? E nesse momento que se aproxima a época do ano, que é uma época extremamente voltada para a família, para o perdão, muitas vezes a gente se sente extremamente triste, porque começa a lembrar dos nossos débitos. E não é débito financeiro, né? É um débito muito maior, que é a questão do emocional, do sentimental. Então, por mais que a gente não queira, a gente passa por um momento de reflexão, né? Como foi o meu ano? Quantas pessoas eu realmente magoei? Eu fiz um mal a alguém? Eu fui magoada, né? Então tem uma passagem do Chico Xavier que ele diz assim, né, que é muito melhor você ser magoado do que magoar, ser ofendido do que ofender. Porque tudo isso causa ação e reação, né? Tudo isso é a lei do retorno. E nesse momento de Natal, né, de Réveillon, nesse momento que o ano ele se finda, é um momento ideal para a gente fazer essa reflexão. Como eu posso melhorar no próximo ano? O que eu posso trazer para as pessoas do meu convívio que seja de mais leve, de mais benéfico para esse ano que termina e para o próximo que inicia, né? Como eu posso trazer um pouco mais de suavidade para a convivência dos meus? Então isso é uma pergunta que a gente deve fazer justamente
para poder a gente, nessa reflexão, entender o nosso papel dentro da nossa família. Né? Então a gente pode dizer assim, mas a família que a gente se encontra hoje é uma família que tem muitos problemas, que tem uma convivência difícil, né? Mas é isso mesmo. Né? Então, se a gente está nessa família, é porque a gente tem que estar nessa família, para que o nosso crescimento espiritual ele seja melhor e maior. Então, eu tenho desavença com o irmão, eu tenho desavença com a mãe, eu tenho desavença com o pai, eu tenho desavença com a avó, com a avó. E o que eu posso fazer para perdoar, mesmo que eu que tenha sido a ofendida? Como eu posso, para o próximo ano, entender que a convivência ela pode ser mais suave com esse meu ente querido? Porque a gente sabe que a convivência diária ela não é fácil. Porque a pessoa que a gente encontra no trabalho, a pessoa que a gente encontra na rua, às vezes ela só vê o nosso lado melhor. Então, quando a gente veste uma roupa para ir trabalhar, quando a gente veste uma roupa para ir para uma faculdade, para uma escola, a gente também veste, muitas vezes, um personagem. Então, é aquela Lucélia simpática, ou é aquela Lucélia que vai tentar fazer o melhor trabalho que ela puder, ou é aquela Lucélia que vai tentar agradar, né? Mas no nosso lar, a gente tira essa máscara e a gente se mostra como realmente é. E aí a gente tem que perdoar várias vezes as pessoas do nosso convívio, mas a gente também tem que ser perdoado. Então essa convivência, ela só é realmente possível porque a gente tanto dá esse perdão, como também a gente recebe esse perdão dos entes queridos. Mesmo que a convivência não seja, né, a melhor possível. E nesse momento, né, das causas atuais, né, quando ele fala as causas atuais das aflições, né, você vai buscar muitas vezes em outros momentos passados, né, em outros, inclusive até em outras reencarnações, para entender que essas causas elas necessariamente devem existir para o meu melhoramento. E não adianta, pessoal, que o ser humano ele precisa passar muitas vezes por dores. E essas dores é que vai nos deixando mais forte. Então, se eu tenho aquela pessoa na minha família que tem uma limitação de pedir desculpa, por que eu não posso começar a pedir essa desculpa? Mesmo, aí muitas vezes o nosso orgulho, o nosso ego diz assim, vou não porque não fui eu que comecei, vou não porque ele se quiser que venha até mim. Então é importante que a gente faça essa reflexão, será se um pedido de desculpa, será se eu deixar esse ego e esse orgulho de lado, não vai aumentar a minha paz? Fazer aquele meu ano melhor, fazer aquela minha noite mais suave. E aí, principalmente para quem tem filhos ou para quem é casado, né? Que aí muitas vezes a gente tem que um dos cônjuges se melindra muito mais do que o outro. E isso é normal, personalidades diferentes, pessoas diferentes. E aí muitas vezes o cônjuge, ele não tem essa habilidade ou ele não consegue ainda pedir desculpa. Então, é seu papel, se você tiver mais habilidade emocional do que ele, dizer, desculpe, me perdoe. Deixar o orgulho de lado, deixar o melindre de lado, né? E procurar entender que a paz do nosso lar, muitas vezes, é uma palavra que vai plantar essa paz. E nesse mundo já tão caótico, onde a gente enfrenta uma série de situações extremas, o que mais se quer é a paz no lar de cada um de nós.
E aí, orgulho e ego não cabe. Não cabe. Muitas vezes, quando a gente retira a roupa do orgulho, retira a roupa do ego, a gente se mostra como seres humanos imperfeitos que todos nós somos. E que essa estrada, ela ainda é muito longa para que a gente consiga se tornar essa perfeição que muitas vezes até a gente acredita que é. Por quê? Se você fizer um exercício e começar a dizer quais são minhas características, meus defeitos, minhas qualidades, às vezes a gente até vê mais qualidade do que defeito. E se alguém disser assim, não, você não é assim não, a gente ainda vai teimar. Sou sim, sou ótima. Então esse momento que o ano vai se findando e que chama a gente para essa reflexão, né, é justamente isso que a gente quer fazer, né, esse questionamento, né, o que é preciso para a gente trazer a paz para o nosso lar, ou que essa paz ela permaneça. Quais são aquelas pessoas do nosso convívio que nos colocam numa situação de provação constante? Quais são aquelas pessoas que nos desafiam a nossa paciência, desafiam, né? Até muitas vezes o nosso gostar. Meu Deus, é difícil demais gostar do fulano, porque o fulano é uma pessoa intransigente. Então é esse desafio que a espiritualidade mostra que a gente precisa evoluir. É nesse desafio. É muitas vezes essa pessoa que traz, né, essas dúvidas do nosso dia a dia, que a gente tem que entender que aí é que a gente tem que se melhorar, né? Então, o importante, né, da nossa prática diária, além dos questionamentos, é tentar tirar essa roupa do orgulho, né? Tentar tirar essa roupa do orgulho. Porque o ser humano ele é criado à imagem e semelhança do Cristo, à imagem e semelhança de Deus. E o Cristo é o nosso maior exemplo de amor. E quando ele fala, né, do perdão, ele fala que você deve perdoar 70 vezes 7. E quando a gente fala, mas 70 vezes 7 é muito, eu não vou conseguir, eu sou imperfeita. Né? Mas a gente pode começar a fazer o exercício, perdoando todas as vezes que forem necessárias. Né? E aí, quando na ceia de Natal, ou nesse final de ano, que geralmente a gente se confraterniza mais com a família, é a gente tirar um minuto para essa reflexão interna, né, de entender que somos seres humanos imperfeitos e que precisamos do amor, do nosso auto-amor, né? E quando eu falo que o auto-amor ele também ajuda a perdoar o próximo, é porque eu entendo que a partir do momento que aquilo ali me aborrece, que eu não consigo entender aquela pessoa, eu também estou me adoecendo. Porque palavra, pensamento, né, tudo se reflete no nosso organismo. Tudo se reflete no nosso organismo. Então, muitas vezes, quando você está muito preocupado, você sente uma dor de estômago. Quando você fica muito ansiosa, tua respiração começa a ficar ofegante. Então, são somativas de pensamentos e, muitas vezes, esses pensamentos não são bons e que tu começa a refletir no organismo tudo que tu está pensando. E aí, por mais que aquele parente, aquele amigo, aquele ente querido, ele seja difícil, escolha para você um difícil que pode te levar para o bem. Então, é difícil odiar, é difícil perdoar. Qual é o difícil que eu posso escolher hoje? Se para mim tudo é difícil, se eu sou um ser humano imperfeito, então eu posso escolher o difícil de perdoar.
porque ele tira uma carga muito grande dos meus ombros. E aí esses sofrimentos atuais, eles podem ser minimizados, porque a causa precípua, né, dos sofrimentos, né, segundo a doutrina espírita, e é o que a gente acredita, né, é o que a gente pratica durante a nossa vida. Então, se eu pratico boas ações, o bem, ele vai ser meu advogado em qualquer parte. E aí, uma vez eu estava lendo uma parábola espírita e ele dizia o seguinte, que um senhor, ele tinha tido uma vida muito desregrada, tinha cometido uma série de infortúnios contra o próximo e tinha desencarnado. E nessa vida que ele tinha cometido vários infortúnios, inclusive ele mutilava muitas pessoas. E aí ele pediu para reencarnar, para expiar esses pecados. E aí ele trabalhava no campo, trabalhava naquelas máquinas, né, de cortar produtos agrícolas. E aí, só que ele ajudava as pessoas no que ele podia, né? Ele ajudava de todas as formas. E mesmo com o véu do esquecimento, ele começou a praticar a ajuda ao próximo, a caridade, o bem, que é nosso advogado em qualquer parte. E aí um dia ele passou por um acidente de trabalho, que perdeu parte, né, do braço. E aí, ele muito inconformado, ele chega, né, quando desencarna, ele chega a perguntar por quê, né? E aí a resposta que ele tem da espiritualidade é que ele ia perder o braço todo, mas como ele foi benevolente, caridoso com o próximo, ele foi poupado, né? Então, a expiação de tudo que ele tinha feito, né, em outras vidas, com os seus próximos, com as pessoas com quem ele convivia, começou a compensar, né, através da bondade que ele praticava na vida atual que ele estava. Então, é verdade, sim, que não podemos passar pela terra sem sofrimento. Mas mesmo, né, não podendo passar sem esse sofrimento, a gente pode cuidar para que essa vida que a gente está nesse momento, ela seja uma vida onde eu possa praticar o perdão, praticar a caridade com o meu próximo. Porque a partir do momento que as aflições elas existem, eu tenho que procurar aceitar essas aflições, resignar-se e ter fé. Porque a resignação e a fé são instrumentos extremamente eficazes para passar por tribulações. Então, porque a lei divina é a lei da justiça e do amor. Os sofrimentos que enfrentamos, sejam aparentes ou inexplicáveis, são manifestações dessa justiça divina, que oferece a cada um de nós, segundo as nossas necessidades, segundo os nossos méritos, sempre com vistas a um progresso futuro, a um progresso do espírito. Então, todas essas pluralidades de existências que nós temos, o objetivo maior é o nosso melhoramento. Então, se esse ano eu não consigo ainda conviver de uma maneira tão amigável com aquele meu familiar difícil, mas eu posso pelo menos tentar começar a perdoá-lo, a entender que eu não sei o motivo, ou eu não sei, ou eu não entendo porque ele é assim, essa pessoa é difícil,
mas ele tem uma razão. E que se eu já consigo perceber essa diferença, eu já dei um pequeno passo no meu caminho evolutivo, do entendimento desse perdão, do entendimento dessa convivência. E aí, como sempre a gente fala, né, que você não precisa perdoar a pessoa e andar com ela debaixo do braço, mas você tem que deixá-la e se tornar também livre. Livre do ódio, do rancor, da mágoa, que pode estar te adoecendo e te sufocando. Então, nessa época que a gente comemora o natalício do Cristo, o nascimento do Cristo, que é nosso modelo, nosso guia espiritual, é interessante que a gente entenda o motivo que o Cristo veio à Terra. Por que nesse momento a atmosfera terrestre ela se modifica? A gente já sente aquele momento de calmaria, de paz. As pessoas todas em prol de uma data. Então tudo isso, a espiritualidade trabalha para que os corações humanos eles possam receber o Cristo. Mas não é receber no sentido literal, mas receber no sentido espiritual, de trazer a paz para o seu interior, de trazer o perdão para o seu interior. A partir do momento que eu entendo que o Cristo é paz, é perdão, eu entendo que eu preciso do Cristo, que sem o Cristo eu não sou nada. E aí aquele irmão ou aquela pessoa do meu convívio que ainda não tem esse conhecimento, que se nega muitas vezes a ter esse entendimento, eu tenho que ser caridoso com ele. Também é um ato de caridade. Então a caridade a gente não pode entender só como doação de bens materiais. Eu tenho que entender a caridade, acima de tudo, como uma doação de amor e de compreensão do próximo. Então todos esses flagelos que a gente vê muitas vezes acontecer, tudo isso tem uma explicação. Por mais que a maioria de nós não possamos entender imediatamente, mas ela tem uma explicação. Até a própria história do Brasil, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, com a obra do Humberto de Campos, e aí traz explicações da própria evolução histórica do nosso país, de momentos cruciais, como a própria escravidão, das pessoas que foram trazidas para cá. Então, esse processo evolutivo ele é contínuo. A espiritualidade ela cuida de todas as coisas. Então, nenhum de nós é desassistido, nenhum de nós é colocado de lado pela espiritualidade. Porque o Cristo ele é tão maravilhoso, ele é tão benevolente, a misericórdia divina é tão grande, que ele nos assiste em todos os momentos, no momento bom e no momento difícil. E nesse período que a gente muitas vezes tem passado por provações, tem dificuldade de praticar a caridade espiritual, é nele que a gente tem que se guiar. É a luz do Cristo que a gente tem que acompanhar. Então vamos tirar nossa roupa velha, no sentido do egoísmo, no sentido do ego,
do orgulho e vamos vestir uma roupa nova para 2025. Que em 2025 eu comece com uma roupa nova, mas essa roupa nova é a vestimenta do amor do Cristo. Que eu possa ser mais benevolente com o meu irmão, que naquele meu local de trabalho que eu acho que é extremamente difícil, eu possa pedir a misericórdia do Cristo para comigo, para eu entender que cada uma daquelas pessoas, elas vêm com um histórico que eu não conheço, com lutas internas que eu não conheço. Porque a partir do momento que eu tenho esse ato de caridade com o próximo, eu também vou ser merecedora da caridade do próximo. E não vamos nos enganar, porque eu já ouvi muitas vezes de algumas pessoas assim: ajudei fulano a vida inteira e ele nunca disse muito obrigado, né? Então não vamos nos enganar, não vamos esperar esse agradecimento daquela pessoa que você ajuda diretamente, porque muitas vezes ela não tem maturidade para isso, maturidade espiritual para isso, para reconhecer que foi ajudada. Então, quando você ajuda alguém, na verdade, a ajuda vai ao seu encontro. Porque, como eu falei anteriormente, o bem é o nosso advogado em toda parte. Então, se nesse momento eu ajudo com o perdão aquela pessoa que eu acho que é extremamente difícil, na verdade eu estou ajudando a mim. Quem precisa sentir aquele perdão sou eu. Então é aquele indivíduo que vai ser ajudado ou sou eu? Então vamos pensar dessa forma. Não vamos ajudar o outro esperando que a gratidão venha, porque muitas vezes ela não vem dessa forma. E aí novamente a gente está atrás daquele ego, daquele orgulho, né? Porque se você ajuda, você quer receber o muito obrigado, né? Então muitas vezes não é dessa forma que a gente vai receber esse muito obrigado, né? O que a gente vai buscar realmente é o socorro para o nosso eu, para o nosso espírito. Então, esse período que as pessoas se confraternizam, né, que as pessoas se reúnem para se confraternizar, para conversar, para matar a saudade, né, sempre vai ter aquele, né, ente querido que vai ser o mais difícil da família. Acolha-o. Mesmo que você não possa expressar em palavras, mas o perdoe em sentimento, porque ele precisa e você precisa mais. Não vamos ter o orgulho à frente, achando que a gente vai estar só ajudando o outro, né? E todas essas causas, né, de tribulações, de aflições, que cada um de nós, né, podemos estar passaremos, né, é justamente através da lei da causa e do efeito que a gente vai minimizar a situação. Então, se o bem é meu advogado em toda parte, quanto mais bem eu fizer ao próximo, possivelmente mais eu serei socorrido pela espiritualidade. A misericórdia divina vai me alcançar em toda parte. E fica, né, o convite para todos vocês, para aqueles que estão assistindo, certo? Para aqueles que estão tanto encarnados como os desencarnados, né? A gente sabe que a espiritualidade, ela traz todos aqueles que precisam ouvir a palavra, que nesse momento, né, de final de ano, que as reflexões elas se tornam mais constantes, a gente faça
faça essa retrospectiva desse ano de 2024, das pessoas que passaram pela vida da gente nesse 2024, das pessoas que ficaram e das pessoas que não ficaram, das palavras que muitas vezes a gente diz sem perceber que há uma certa rispidez, né? E vamos entender que cada um daqueles que passa na vida da gente, eles têm uma missão, uma função, que é despertar o nosso melhor ou o nosso pior. Cabe a nós, né? Cabe a nós, no nosso interior, tentar distinguir o que eu posso alimentar, qual o meu lado que eu posso alimentar, qual o meu lado que eu posso doar para aquela pessoa, mas que eu possa entender também e que eu queira doar sempre o melhor, porque as pessoas, né, cada um com suas personalidades, né, com suas individualidades, muitas vezes elas vêm para testar a nossa paciência, para desenvolver a nossa paciência, para desenvolver a nossa benevolência, né, para desenvolver a nossa caridade e o nosso amor. E aí é muito complexo, porque nessa hora que a gente entende como a gente é pequeno, né? Como a gente ainda precisa aprender. Porque o ser humano ele é falho e com o tempo a gente pode se tornar extremamente orgulhoso, extremamente arrogante e não se permitir o perdão e não se permitir o amor maior. Então a gente nesse momento, né, agradece a todos que estiveram conosco nessa fala, dizer que esse ano de 2024 é um ano que pessoalmente, né, eu sou muito grata por fazer parte do Centro Espírita Irmã Sheila, muito grata por estar na doutrina espírita e pedir que todos vocês reflitam realmente nas palavras, né, que vocês, quem ainda não conhecer, mas quem tiver a curiosidade, né, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele traz para a gente esse Cristo Consolador, que a gente sabe que nesse período, principalmente nas cidades grandes, tem muita gente que passa Natal sozinho, não pode estar perto da família, Réveillon sozinho, e que esse sentimento ele não seja de solidão, né? Mas esse sentimento ele seja de solitude, porque a nossa companhia conosco, ela também é importante. Eu entender, eu me amar, eu acreditar que tem um Cristo que zela por nós, né? Eu acreditar que tem o amor maior que está nos guiando e que a espiritualidade ela é tão maravilhosa que ela vai encaminhando todas as coisas, todas as pessoas que a gente precisa encontrar para o nosso melhoramento, para o nosso crescimento. E não estamos sozinhos. Por mais que muitas vezes você não esteja perto de um familiar seu muito querido, mas que Deus, que Cristo, que Maria de Nazaré, que a espiritualidade amiga, ela vai lhe encaminhar pessoas do seu coração, pessoas que vai lhe acolher, pessoas que vai lhe transbordar de amor nessa época que a gente comemora o natalício do Cristo, porque ele é só amor. Então, agradecer, né, a atenção de todos vocês. E nesse momento, quem quiser, né, fechar os olhos para a gente fazer nossa prece final. Então, Mestre amado Jesus, gratidão imensa por esse momento, por essas palavras, por conhecer o Evangelho do Cristo, por estar diante de vossa misericórdia. Pedimos que Maria de Nazaré, todos os seus caravaneiros, que o Mestre amado Jesus
Nos guie nessa semana linda do teu natalício, Mestre amado. Sabemos que pelas convenções humanas existe uma data, mas que na verdade todos os dias queremos que renasça dentro de nós e que aumente nossa fé infinitamente para que possamos compreender um grão do teu amor, porque somos, Mestre amado, extremamente imperfeitos e precisamos muito da tua misericórdia e do teu amor. Permanece conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, quem precisar do passe virtual, vai até os stories, tá bom? Que vai ficar lá. E acompanhe durante esses dias nossas transmissões pelo nosso Instagram, tá certo? Desejo a todos vocês um Natal maravilhoso, um ano novo próspero e que sempre a luz do Cristo esteja a nos guiar, tá certo? Boa noite, fiquem com Deus.